A parada é a seguinte: 80 fatos da Copa do Mundo que parecem fake, mas não são. Vídeo do SoccerJM, basicamente quase que um filme. Vamos ver junto aqui? Vem comigo, senhoras e senhores. É o único a marcar em 5 Copas diferentes e o Messi é o único a vencer o prêmio de melhor jogador 2 vezes. Mas esses são só 2 dos 80 fatos da Copa do Mundo que vamos ver nesse vídeo. Começando com o fato número 1. Dos 11 jogadores que ganharam a chuteira de ouro como artilheiros do torneio, 9, na verdade, perderam a Copa que disputaram. Esse prêmio da chuteira de ouro começou a ser dado em 1982, quando o italiano Paolo Rossi ganhou e também levou o título. Mas dali em diante virou uma sequência de artilheiros azarados. Em 86, a chuteira de ouro foi para o inglês Lineker, que perdeu o título. Aí em 1990 foi para o italiano, que também perdeu, e assim continuou. Cara, agora é isso. Agora nessa nova Copa que vai ter um Haiti da vida, sabe, Uzbequistão. O que vai ter de jogador fazendo 5 gols num jogo é brincadeira. Que vai ter de artilheiro maluco. Que aí, assim, a Noruega vai lá, a Noruega do Haaland, cai num grupo que tem 2, 3 ruins. O Haaland mete gol, só que não vai ganhar a Copa. Mas, sabe, a chance de ter um artilheiro com números bizarros, mas que não chegou longe, é enorme. A exceção foi o Ronaldo Fenômeno, que ganhou em 2002. Cadê o óculos? Hoje é um dia especial, eu esqueci o óculos na casa da minha mãe e eu tô sem óculos. Vambora. E ainda terminou como o maior artilheiro, terminando sua carreira com 15 gols em Copas do Mundo. Mas isso leva a gente pro fato número 2, porque o Fenômeno acabou sendo azarado. Ele virou o maior artilheiro da história só para ser superado pelo Klose, que naquele jogo que nenhum brasileiro vai esquecer, marcou o seu gol de número 16. Mas talvez o Klose não fique com esse recorde por muito tempo, porque o Mbappé já tem 12 gols marcados. Só mais 4 para empatar com ele. A França, por exemplo, a França vai lá e cai num grupo com Curaçao, já era, ferrou. Mesmo assim, o Mbappé já tem um feito gigante em Copas. O maior número de gols marcados em finais. Ele fez 1 gol na final de 2018 e 3 na seguinte, sendo o único jogador a alcançar esse número. Ele marcou de fora da área contra a Croácia sem chance pro goleiro Subasic e depois, em 2022, marcou um de pênalti, um semi-voleio e outro de pênalti contra a Argentina. E a parte mais impressionante é que ele fez isso com só 24 anos. Ou seja, ainda pode aumentar muito esse recorde no futuro. Sem contar com o gol que fez na disputa de pênaltis. Mas esse não entra pra lista. Aquela final foi tão insana que outro recorde foi quebrado. O de jogador com mais partidas de Copa. O cara que tinha esse recorde por anos era o lendário alemão Lothar Matthäus, que jogou 25 partidas de Copa. O primeiro jogo dele foi contra o Chile em 82 e o último contra a Croácia em 98. Parecia impossível alguém superar esse número. 25 jogos é absurdo. Aí o Messi e o Cristiano vão lá e jogam 6 Copas. Só que o Messi chegou em 2 finais, então muito mais jogos. Mas quando a Argentina chegou na final, o Messi fez sua partida de número 26. O primeiro jogo dele foi contra a Sérvia e Montenegro em 2006 e a partir de 2010 ele jogou em todas as partidas da Argentina nas Copas. A gente ainda vai ver muito mais fatos, como a seleção com mais derrotas na história do Mundial, o jogador com mais gols em uma única edição e muito mais. Mas agora vamos pro fato número 5. Nenhuma seleção jamais venceu a Copa do Mundo com um técnico estrangeiro. Pois é, hoje em dia muitas seleções têm... É ruim pra gente isso aqui, hein? Ou a gente quebra esse recorde ou a gente faz parte da estatística agora. Esse recorde não está treinadores de outros países, como a Inglaterra com o alemão Thomas Tuchel, Portugal com o espanhol Martínez e o Brasil com Ancelotti. Mas literalmente todas as seleções que levantaram a taça fizeram isso com um técnico do seu próprio país. Foi o Scaloni da Argentina, Didier Deschamps da França, o Low da Alemanha, Del Bosque da Espanha em 2010 e assim vai. Isso nos leva para o fato número 6. Porque mesmo que o time do Del Bosque, a seleção espanhola em 2010, fosse incrível no papel, eles ganharam um título com literalmente o pior ataque de um campeão. Eles tinham Iniesta, Xavi, Busquets, Davi Villa, Torres e lá vai. Também eram os atuais campeões da Euro, então a expectativa era gigante, mas o ataque decepcionou muito. Logo no primeiro jogo, a Espanha literalmente perdeu para a Suíça por 1-0. Pelo menos depois derrotou Honduras por 2-0 e o Chile por 2-1. Mas esses acabaram sendo os jogos que eles mais marcaram gols. Nas oitavas contra Portugal foi só 1-0 e nas quartas contra o Paraguai outro 1-0, com a bola ainda batendo na trave 2 vezes antes de entrar. Depois veio a semifinal, onde só venceram a Alemanha por 1-0 com gol de cabeça no escanteio e na final o tempo normal acabou em 0-0 e a Espanha só conseguiu marcar na prorrogação, terminando o Mundial com só 8 gols marcados. Pra tu ter noção, naquela Copa, 5 seleções marcaram mais gols que a Espanha. A Alemanha...
Inclusive a gente. Curioso. Mas não adianta fazer mais gols e não ganhar. Que terminou em terceiro lugar, fez literalmente o dobro. Mas, né, o que realmente importa é a E taça. terminou em terceiro. E, cara, aquela Copa de 2010 foi tão maluca que ainda teve algo que com certeza nunca mais vai acontecer. O Diego Forlan ganhou o prêmio de melhor jogador sem nem conseguir levar sua seleção pra final. Em todas as vezes, os vencedores do prêmio de craque da Copa são ou campeões ou vice-campeões. Mas o Forlan, em 2010, ganhou o prêmio terminando em quarto lugar. O Uruguai chegou na semifinal depois de derrotar a Gana nos pênaltis, mas nas semis perdeu para a Holanda e também perdeu para a Alemanha na disputa do terceiro lugar. Mesmo assim, o Forlan virou uma lenda. Ele era o capitão da seleção Pensar que 2 anos depois ele estava no Brasil jogando no Internacional. uruguaia e marcou gols icônicos, como um semi-volley contra a Alemanha e um chute de longe contra a Holanda, fechando com 6 participações a gol. Nunca que o melhor jogador foi de uma seleção tão baixa na classificação geral. O Forlan marcou 5 gols em 7 jogos, mas acredite ou não, teve um cara que conseguiu marcar 11 gols em só 5 partidas. Esse é um jogador que muita gente nunca nem ouviu falar, mas que fez o impossível. Isso leva a gente para o próximo fato. Lá em 1954, um cara chamado Sandor Kocsis, da Hungria, começou logo marcando 3 gols no primeiro jogo contra a Coreia do Sul. Mas todo mundo viu que ele quebraria recordes quando na segunda partida contra a Alemanha ele marcou 4 gols. Olha isso! Aí naquela edição só tinha 2 partidas da fase de grupos, indo direto pro mata-mata que começava nas quartas. Pô, mas foi um 9-0 e depois foi um 8-3? Uns placar apertado, né? Então nas quartas contra o Brasil ele fez mais 2 e na semifinal contra o Uruguai outros 2. O único jogo que ele não marcou foi a final. Terminou naquele torneio com a maior média de gols da história, 2.2 por partida, ficando como artilheiro muito na frente de todo mundo. Mas no fim... É o tipo de coisa que pode voltar... o Puskas aqui no canto. Que pode voltar a acontecer agora. Né? Porque esses montes de time mais ou menos que vai jogar... Saiu sem o troféu, foi vice. Na verdade, terminar como artilheiro parece que faz sua seleção perder a Copa. A gente já viu que ganhar a chuteira de ouro... Gabriel Jesus tinha um plano, a gente que não entendeu. Não garante sucesso, mas essa tendência vem desde o primeiro Mundial. Das 22 edições que aconteceram, só em 3 o artilheiro isolado também levou a taça. Olha só isso, que coisa maluca. Nas outras 19 Copas, o artilheiro não era do time campeão, como Mbappé em 2022, ou a artilharia foi dividida entre vários jogadores. Logo na primeira Copa, o campeão foi o Uruguai, mas o artilheiro foi um argentino. Aí na seguinte, a Itália foi a campeã, mas o artilheiro era da Tchecoslováquia. E continuou. Em 1938, Itália campeã, artilheiro Leônidas do Brasil. Em 1950, Uruguai campeão, artilheiro Ademir do Brasil. Nem o Pelé, que foi o craque de 1970, conseguiu ser o artilheiro. Quem foi é o Gerd Müller, da Alemanha. Em toda a história, só Mário Kempes, Paulo Rossi e Ronaldo Fenômeno conseguiram ser artilheiros isolados e campeões ao mesmo tempo. 3 de 22 Copas. São coisas que ninguém consegue explicar. Vídeo legal, né? A gente, querendo ou não, vai pegando um monte de coisinha. Vamos ver fatos ainda mais surpreendentes, como o próximo. Mas antes, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe exatamente qual foi a nota de cada jogador do seu time no último jogo que teve? Você poderia saber se você tivesse a Flash Score. Baixa na Flash Score, tem como você saber quem foi bem, quem foi mal, quem tirou uma nota legal, quem foi bem ruim, tá ligado? Além disso, tem placares ao vivo, tem como você favoritar times e jogadores pra você acompanhar, ficar sabendo sempre que eles forem jogar, tanto um time quanto um jogador. É bem legal essa parada. Enfim, tudo isso sendo que você não precisa pagar absolutamente nada. Link aqui embaixo. Baixa aí que é bem da hora. Eles patrocinam aqui o canal, eles nos apoiam. Então use aí, dê preferência. Show de bola? É isso. Agora sim, vamos voltar pro nosso vídeo. Até 2026, Portugal tinha jogado menos Copas do Mundo que o Chile. Hoje em dia, a gente está acostumado a ver Portugal se classificar para todas as edições. Mas nem sempre foi assim. Da primeira Copa até 2002, Portugal só tinha se classificado 2 vezes. Eles não jogaram a primeira, depois não se classificaram. Jogaram meia, ferraram com a gente. 1934, 38, 1950, 54, 58 e também não foram em 62. Aí foram em 66 e atrapalharam a gente. Foi em 1966 que eles finalmente conseguiram. Mas aí ficaram de fora de 1970, 74, 78, 82 e só voltaram a jogar uma Copa em 1986, 20 anos depois. Mas se você acha que Portugal agora ia para todas as Copas seguintes, também não se classificar.
Tipo assim, cara, é uma seleção pequena, tá ligado? E a gente pode falar isso com certo conforto porque a gente é o Brasil. Mas, pô, você vê o jeito que eles comemoram de forma efusiva uma Nations League, é uma parada que mostra um pouco do Claro, tamanho. pra 1990, 94 e Eu sei que, né, cresceram recentemente e tal, ganharam a Nations, ganharam a Euro e tal, mas ainda é uma seleção nem pra pequena. 98. Tipo, não tá no patamar de Brasil, de Itália, de Alemanha. A coisa tava feia. Só foi em 2002 Apesar com o da Figo que Itália eles tá uma conseguiram bosta. voltar. E dali pra frente, com Cristiano Ronaldo, começaram a se classificar pra todos os mundiais. Jogando em 2022 a sua 8ª Copa. Mas isso aqui é legal pra gente ver como que o Cristiano Ronaldo meio que mudou o patamar do time, tá ligado? Porque hoje, se Portugal nem se classifica, a gente ia ficar, quê? Que doideira. Normalizou. Isso é muito Cristiano Enquanto Ronaldo. isso, o Chile já foi pra 9 mundiais. Então só em 2026 Portugal finalmente vai empatar com o Chile. Mas mesmo jogando doideira. só 8 Copas, Portugal E o Chile conseguiu tá na se merda classificar hoje. para a semifinal 2 vezes, ganhando o bronze em 66 e ficando em quarto em 2006. Aí, em termos de medalhas, a seleção mais bem sucedida da história das Copas não é o nóis. Brasil. Ah, tá. Você tá contando o segundo e terceiro lugar? Ah, mas isso aí foda-se. Aí, E sim a Alemanha. Enquanto o Brasil é o que tem mais títulos, a Alemanha é o país que chegou em mais finais. isso aí. O Brasil tem 5 títulos e 2 vices, enquanto a Alemanha chegou na final em 1954, 1966, 74, 82, 86, 1990, 2002 e 2014. 4 títulos e 4 vices. E tem mais. Enquanto o Brasil Nossa, tem esse cara é 2 enorme. medalhas de Esse cara é bronze, enorme. a Alemanha tem 4. Então, É, bronze também é outra coisa que. Sabe? Ah, tô nem no aí. total, o Brasil tem 9 medalhas e a Alemanha tem 12. Se a Alemanha ganhar mais uma Copa, vai ser oficialmente a maior seleção de todas. Só que para eles, 2022 foi um desastre, caindo logo na fase de grupos. E enquanto 2022 foi uma das piores Copas para a Alemanha, o país sede, o Catar, entrou para a história com recorde negativo. A pior campanha de um time da casa. Eu só consigo lembrar do Ener Valencia começando a Copa, primeiro jogo fazendo gol neles. Geralmente, quando uma seleção Virou Olimpíadas, é meio que isso, né? Ficar contando medalha. O bagulho é ganhar. joga em casa, ela costuma ir longe. Mas o Catar foi o contrário. Logo no mas é o jogo Catar, de né? abertura, perderam de 2-0 pro Equador. Ener Valencia. O que foi uma decepção gigante, porque esse era justamente o adversário mais fácil de ganhar. Depois, no segundo jogo, perderam de É mais fácil quando você é um time minimamente decente. Quando você é o Catar, tudo é difícil. 3-1 pro Senegal e no último 2-0 pro Holanda. Jogando em casa, o Catar terminou com 3 derrotas em 3 jogos, só 1 gol marcado e 7 Coisa boa. sofridos. Coisa boa. 7 a Aí 1. se o Catar fez 1 gol e tomou 7, isso nos leva pro fato número 13. A maior goleada sofrida por um time da casa. Levar uma goleada já é humilhante, mas fazer isso na frente de sua torcida é pior ainda. Inacreditável que a gente viveu, cara. Assim, é foda porque às vezes a gente, galera que gosta de história, você, nossa, queria ter vivido os grandes momentos da história da humanidade. Você viveu, pô. Você viu aqui o 7-1, você viu a pandemia do corona. Olha os grandes momentos que a gente vive, E sabe? foi exatamente isso que o Brasil viu em julho de 2014. Era pra ser um dos maiores jogos da história das Copas. E até começou competitivo, com o Brasil Nossa, inacreditável. criando isso. chances. Mas em 11 minutos, o Miller abriu o placar. Depois disso, o Brasil apagou completamente. Close, Kroos, Toni Kroos de novo e Khedira. Aos 29 minutos, a Alemanha Esse aqui é o típico jogo que eu gostaria muito de ter um vídeo de como é que foi o vestiário pós-jogo. O intervalo e o pós-jogo. O intervalo eu queria saber se alguém ainda tinha coragem de falar, não, vamos lá, eu acredito, ainda dá, vamos brigar. E depois no final do jogo eu queria ver, assim, você fala o quê? Tem o que ser falado? Assim, terminou o jogo, todo mundo ir calado pra casa e... Mano, é isso aí. Valeu, vambora. já tinha feito 5 gols. Naquele momento, todo mundo já sabia que a Alemanha estava na final. E no segundo tempo, ainda marcaram mais 2, com o Brasil só conseguindo diminuir no finalzinho. Aí depois o Oscar Por humilhou ele. 7-1, a seleção sofreu a maior goleada de um país sede na história. Um jogo realmente inesquecível. Mas olha a ironia. Você sabe qual foi Querer viver um amor no século da o putaria. país que mais sofreu gols na história das Copas? Qual mais elevou gols somando todas as edições? A Alemanha. Pois é, de todas as seleções, a Alemanha é a que foi mais vazada, 130 sofridos, enquanto que o Brasil levou 108 no total. O que influencia esses números da Alemanha foi que
Pô, interessante. Só nas Copas de 1954 e 58, eles tomaram 14 gols Pareceu um 9-0 em ali. cada torneio. Aí 8, foram acho. melhorando a defesa aos poucos. Mas em 2022, caíram na fase de grupos, levando 5 gols em só 3 jogos, o que acabou sendo a sua pior defesa em mais de 50 anos. Naquela edição, a Alemanha teve uma média de 1,6 gols sofridos por jogo, a pior média desde a Copa de 1970. A Copa no Catar para eles foi realmente ruim. Mas se a Alemanha... Caraca, mano, o Guts ainda tava na seleção de 22, né? Doideira. Doideira porque, tipo assim, no futebol de times, eu não vejo um jogo que o Guts tá em campo, eu não sei quantos anos tem, mas ele tava em 22. é a que levou mais gols, pelo menos não foi a que mais perdeu. O país com mais derrotas na história das Copas é, na verdade, o México, com 28 partidas perdidas, enquanto a Alemanha são 23. Mas para ser justo, o México tem muitas derrotas porque também já jogou muitas Copas. A de 2026 vai ser sua 18ª participação, 18 de 23 edições. Para comparação, o México jogou mais Copas que a Inglaterra, a França e a Espanha. Mas se a gente olhar qual país tem mais empates, não é o México, e sim a Inglaterra, que desde sua estreia no torneio são 22 empates no total. Se empate significa um jogo chato, a Inglaterra lidera isso. Agora, depois do país com mais derrotas e do país com mais empates, vem um país com mais vitórias, o Brasil. Enquanto a Inglaterra jogou 74 partidas, o Brasil venceu 76. Na Copa de 2002, por exemplo, o Brasil simplesmente levou todas as partidas, sendo até hoje o único time a ganhar todos os jogos na era moderna do torneio. Foi 2-1 na Turquia, 4-0 na China, 5-2 na Costa Rica, depois eliminaram a Bélgica, Inglaterra, Turquia de novo nas semis e a Alemanha na final. Aí na nossa vez a seleção empata com a Tunísia. Tá foda. Vitórias em 7 jogos. A Inglaterra é pequena? A Inglaterra é minúscula. A Inglaterra, eles falam ter inventado o esporte e eles não sabem jogar o esporte que eles mesmos inventaram. Uma campanha absurda. Ganharam, né, 66 e tal, e aí tem a questão de ter sido meio roubado, mas ganharam de qualquer forma, mas são pequenos. Apesar de, né, eles se verem como o centro do mundo, mas são pequenos. E aquela Copa foi tão icônica que teve outro feito histórico, o gol mais rápido de todos. Na disputa pelo 3º lugar, a Turquia enfrentou a Coreia do Sul, o que já era uma coisa bizarra, considerando que era um jogo que valia medalha de bronze. E logo quando o árbitro apitou, demorou só 11 segundos para o atacante turco abrir o placar. O zagueiro sul-coreano escorregou, perdeu a bola e o atacante finalizou. Não deu nem tempo de pensar e a Coreia mas o zagueiro tava perdidinho também. já estava perdendo por 1-0. E foi um erro do zagueiro que acabou custando tudo, porque a Turquia venceu por 3-2. Deu uma só de pitico. 1 gol de diferença. E aquela Copa terminou com 161 gols no total. Mas ainda não foi a Copa com mais gols. A que teve mais gols marcados na história foi 2022, onde em 64 partidas, 172 foram marcados, uma média de 2,68 gols por jogo. Mas essa não foi a Copa mais maluca. Na verdade, teve um Mundial com o dobro dessa média. Isso nos leva para o fato número 20. Em 1954, o torneio era bem menor. Só 26 jogos foram disputados, menos da metade da Copa no Catar. Mesmo assim, o número de gols foi absurdo, 140. Uma média de mais de 5 gols por jogo. Foi insano. A Hungria fez 9-0 na Coreia do Sul, o Uruguai 7-0 na Escócia, a Alemanha 7-2. O futebol era muito desequilibrado, cara. E tem gente que até hoje não aceita que a coisa meio que mudou e tal, e que hoje, por exemplo, apesar da gente ser o Brasil, que historicamente é muito foda, a gente tá muito perto de muita seleção mais ou menos, sei lá, se o Brasil pega a Suíça hoje, já não existe mais um clima de não, a gente é muito melhor. Sabe, taticamente tudo se equilibra muito e tal, mas antigamente era isso aqui, várzea. Depois na Turquia, a Inglaterra empatou 4-4 com a Bélgica e muito mais. De fato, não foi uma boa Copa para os goleiros. E outro goleiro que também estava naquela Copa foi o mexicano Antônio Carvajal, que também levou a goleada. Mas esse cara entrou para a história, porque foi o primeiro jogador a disputar 5 Copas do Mundo. Pois é, não é só o Messi e o Cristiano que tem esse... Pô, o Ochoa fez quantas? Porque eu tenho a impressão que o Ochoa, 10 anos antes de eu nascer, ele já estava jogando Copa. recorde. Na verdade, ele já tinha feito isso muito antes deles nascerem. O Antônio Carvajal jogou sua primeira Copa em 1950 pelo México com só 21 anos. Depois jogou também em 1954, O Ochoa foi só 4? Caraca, que doideira. 58, Então ele começou em 2010. 62 e 66.
O recorde dele só foi igualado pelo Lothar Matthaus em Ou 14, não 1998. sei. Por décadas, ele foi o único com 5 Copas disputadas. Mas se já é difícil fazer Doideira. isso como jogador, como técnico é quase impossível. Mesmo assim, o Parreira Ok. conseguiu comandar seleções em 6 mundiais, virando o treinador com mais torneios na história. A primeira Copa dele já foi com um país bem incomum, o Kuwait, em 82. Depois, em 1990, Mano, imagina. foi para sua segunda Copa, dessa vez treinando os Emirados Árabes Unidos. Imagina você ser treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos. Porque se você vai treinar um time lá, você chega, vê os jogadores ali que tem, você começa a dar treino, você vê quem é melhor, pior e faz o time. Mas uma seleção você tem que convocar. Imagina você ter que escolher os jogadores dos Emirados Árabes. Você não conhece ninguém. Conhece ninguém, nada, nada. E não tem potência no FIFA pra você ver, tá ligado? Foram duas seleções Tipo, esse aqui tem o overall maior, então vou ler. Como é que você convoca? pequenas, mas em 1990 Às vezes a gente fala sobre o Ancelotti que chegou e a primeira convocação dele, teve Richarlison, teve um monte de cara que já era conhecido dele e era o Brasil. Era o Brasil. Ah, não, mas é que ele não acompanha o Brasileirão. Mas, tipo assim, primeiro, época de internet, você tem acesso a qualquer coisa muito fácil, qualquer informação. E segundo, seleção brasileira. Sacou? Boa parte da seleção estava já na Europa. Imagina você ser técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos. 94, ele foi como técnico de ninguém menos que o Brasil, onde E virou uma levou. lenda, sendo campeão do mundo. Mas depois de levantar o troféu, ele quis voltar a treinar seleções menores. Então, em 1998, como técnico atual campeão, foi para a Copa comandando a Arábia Saudita. O que esse cara deve ter ganhado de dinheiro é brincadeira. Acredite se quiser, mas deu ruim. Acredito. Perdeu os primeiros 2 jogos da fase de grupos e foi demitido antes do torneio acabar. Aí, se Caraca. isso já não fosse aleatório o suficiente, em 2006 ele voltou, dessa vez de novo como técnico do Brasil. Ele voltou para a seleção, mas acabou eliminado nas quartas pela França. Todo mundo achou que sua carreira tinha acabado. Mas em 2010, 2014. aos 67 anos, o Parreira foi para a Copa como técnico da África do Sul. Caraca, ele era. O pai era técnico do time da casa. Nossa, eu não sabia disso. Em 2010 ele participa da comitiva do Filipão. A sexta Copa dele com a quinta seleção diferente. Mas ele se despediu vencendo a França. Deu a revanche dos franceses. Gigante. Caraca, pica. Mas em 6 Copas, o Parreira só ganhou um título. Na verdade, todo técnico campeão 2014 ele participa da comissão do do Filipão. mundo levantou a taça só uma vez. Nenhum conseguiu duas, exceto um cara, e um que tu provavelmente nunca ouviu falar, Vittorio Pozzo. A primeira Copa dele foi em 1934, treinando a Itália e jogando essa edição em sua casa, onde venceu a Tchecoslováquia na final. Na época, a Itália era uma potência de verdade, e em 1938, na edição que aconteceu na França, ele levou a Itália para mais um título, vencendo a Hungria na final. É surreal pensar que esse recorde não foi igualado até hoje. Esse Doideira. cara tem literalmente 2 títulos em só 2 Copas disputadas. Se não fosse por ele, a Itália teria só 2 estrelas no uniforme. E isso leva a gente pro fato número 24. Porque enquanto o Vittorio Pozzo é o técnico com mais títulos, o Pelé é o jogador com mais troféus. Mas ainda tem um cara que ganhou mais do que os dois, o Zagallo. Mário Zagallo. Em 1958 e 62, o Brasil venceu 2 títulos seguidos com 2 técnicos diferentes. Mas o Zagallo estava nas 2 conquistas, atuando de atacante. Depois ele se aposentou como jogador, virou técnico e levou o Brasil para o título em 1970, conquistando a Copa pela 3ª vez em sua carreira. Aí, como se não bastasse, em 1994 ele foi para a Copa como auxiliar técnico e ganhou E de ganhou novo. também. O Zagallo venceu 2 Copas como jogador, uma como técnico e outra como auxiliar técnico, sendo o mesmo número de troféus que a Alemanha e a Itália. E foi além. Em 1998, como técnico principal outra vez, Sozinho ele é maior que a Argentina, né? levou o Brasil até a final, ficando com a medalha de prata. Uma verdadeira lenda. E o Zagallo ganhou sua primeira Copa em 58, no mesmo ano que um recorde impossível foi quebrado. Naquele gols do torneio, Pelé? junto do Zagallo, tava o Pelé, que fez 6 gols. Mas ele não chegou nem na metade dos gols que outro jogador marcou, Jules Fontaine. Esse francês tinha 25 anos e logo na primeira partida marcou um hat-trick, 3 gols de cara. Depois fez 2 contra a Iugoslávia e mais um contra a Escócia, fechando a fase de grupos com 6 gols marcados. Aí nas quartas fez 2 contra a Irlanda do Norte e nas semis, mesmo com a França perdendo para o Brasil, o Fontaine ainda marcou, já tendo um total de 9 gols. Mas ainda faltava bastante para chegar a 13. Até que na disputa pelo 3º lugar contra a Alemanha, ele fez não 2, mas 4.
terminando Caraca. aquela Copa com 13 gols. Se ele jogasse só mais uma Copa, o Fontaine poderia ser o maior artilheiro de todos os tempos do Mundial, tendo uma média Ou a gente veria que ele deu uma baita de uma cagada e que ele não era aquilo tudo. Existe a possibilidade também. Curioso, né? Todo mundo meio que de terno vendo o jogo. de Doideira. 2,17 gol por jogo. Mas antes que a edição seguinte pudesse chegar, ele começou a ter lesões sérias no tornozelo, o que deixou ele de fora do torneio seguinte, fazendo 1958 ser a sua única Copa. Pra tu ter noção, jogando só um torneio, ele continua no top 5 dos maiores artilheiros da história junto com o Messi. O cara foi tão craque que fez até 2 hat-tricks naquele torneio. Hat-trick é fazer 3 gols em um jogo, mas só tem um jogador em toda a história que conseguiu fazer um hat-trick em 2 Copas diferentes, o argentino Gabriel Batistuta. Em 1994, ele foi para a Copa do Mundo com a Argentina, e logo no primeiro jogo da fase de grupos, marcou um hat-trick contra a Grécia. Ele fez com um chute no canto, depois com uma bomba no ângulo e por fim converteu um pênalti. Aí na edição seguinte, em 1998, ele voltou pro torneio e contra a Dinamarca repetiu a dose. Marcou com um chute no canto, depois outro bem parecido e de novo fechou com um pênalti. Ninguém além dele fez hat-tricks em 2 Copas diferentes. O Cristiano, por exemplo, marcou um hat-trick em só uma edição. Mas esse do Contra a Cristiano Espanha. quebrou outro recorde. O Mbappé provavelmente vai meter essa aqui, né? Já tem um já. O de jogador mais velho. Ou o próprio Cristiano pode também, gente. Né? O Cristiano vai pra Copa, Portugal vai pra Copa. E aí é aquilo, igual eu falei, se der a sorte de cair num grupo com um desses times que todo mundo sabe que tá indo pra tomar pancada pro meio da cara, o Cristiano mesmo pode fazer isso. Marcar um hat-trick. Na fase de grupos da Copa de Jogador mais velho. 2018, Portugal enfrentou a Espanha e ele Mas entrou ele a era campo novo com ainda. 33 anos de idade. Mas pra ele, Caraca, em 2018 o Cristiano tinha 33. Hoje o Neymar tem 33. Você pensar a diferença de um pro outro nessa idade. Nossa, essa ainda era que tristeza, meu Deus do uma céu. idade pra estar no auge. Então logo aos 4 Era pra estar no auge. Era. Fim é triste. minutos fez um de pênalti. Depois, 44, chutou de fora da área com a falha do goleiro e antes do fim do jogo fez um golaço de falta. 3 gols contra a Espanha. É quase impossível imaginar alguém quebrando esse recorde. Imagina, terei que fazer isso com mais de 33 anos. Aí se ele foi o mais velho, Dá pro Messi meter essa aí também. o mais jovem a marcar um hat-trick foi o Pelé. Mas pra isso a gente O cara é pica, não tem tem que ir jeito. lá pro passado. Na Copa de 1958, na semifinal contra a França, o Pelé marcou no minuto 52, 64 e 75, 7, 19 e 30 do segundo tempo. Tudo isso com só 17 anos, um recorde praticamente impossível de ser quebrado. Nem ele mesmo conseguiu fazer outro hat-trick em uma Copa, tá ligado? Terminando como o jogo que o Pelé marcou mais gols. Mas se o Pelé fez 3 contra a França, teve um cara, só um, em toda a história, que conseguiu marcar 5 gols em uma única partida. E não foi o Ronaldo Fenômeno, Mbappé A cara do Haaland, uma brincadeira dessa. A cara e do Klose, Haaland. nenhum deles. E sim um cara que muita gente O pessoal tá falando Yamal. Não, o Yamal já tem 18. Então não tem como fazer isso aqui com 17, não. O que mostra o quão foda era o Pelé. E mostra também como que um pouco é sorte de você ter a idade ainda baixa e já começar a jogar Copa. Às vezes é meio na base da cagada. nem se lembra. O Oleg Salenko. Na Copa de 1994, o Salenko era o Uns caras antigamente de correntinha. O outro ali, o argentino, apareceu de camisa aliança. 9 da Rússia, sendo ainda desconhecido pela maioria das pessoas. Mas no jogo entre Rússia e Camarões na fase de grupos, ele fez história. Logo aos 15 minutos, recebeu a bola para abrir o placar e depois marcou outro. Parecia um Ok. jogo normal. Até que no fim do primeiro tempo, converteu um pênalti, completando um hat-trick em só 45 minutos. E não parou por aí. Aos 72 fez mais um e logo depois marcou o quinto. Esse dia ele estava realmente inspirado. Foi a maior partida de sua carreira, terminando o jogo em Foda. 6-1. É surreal pensar que nem os maiores jogadores da história conseguiram igualar isso. Mas é que Cara, ano que vem eu aposto muito que vai rolar. Nossa Deus, eu vou me assustar muito se não tiver uma parada dessa no que aquele vem. jogo foi tão maluco que ainda teve outro recorde que provavelmente nunca vai ser quebrado. O de jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo. Quanto? Isso nos leva pro fato número 30. Quanto? O Cristiano tá ouvindo. Quanto? Enquanto a Rússia tinha Salenko, a seleção de Camarões tinha o atacante Roger Milla, que no comecinho do segundo tempo brigou pela bola dentro da área e chutou no canto, batendo o goleiro russo. Parecia um gol normal, mas o impressionante era a idade dele na época, 42 anos. Cristiano faz 42 antes da Copa? Depois... Agora eu vou ter que conferir.
Acho que ele... Vamos ver. Acho que não, né? Ele tá com 40... Qual que é o dia do nascimento? Não dá, não. Não, vai estar com 41. Vai estar com 41, recém-feito. Ele já vinha jogando pela seleção de Camarões há 20 anos. E em 94... Assim, se tratando do Cristiano Ronaldo, eu não duvido nada dele ainda estar por aí na próxima Copa. Tipo, sem ser a do ano que vem. Porque, né, é o Cristiano Ronaldo. Mas é difícil. Mas se fosse pra apostar em alguém fazendo isso, Cristiano Ronaldo... teve sua última aparição pelo país. Aquele foi, na verdade, o 5º gol dele em Copas. Aos 38, já tinha marcado 4 gols na Copa anterior. E depois marcou mais um contra a Rússia. Por isso que ele comemorou tanto, mesmo com o placar nesse momento sendo 3-1 pros russos. Aí no fim desse jogo, tanto a Rússia quanto o Camarões foram eliminados. Então eles tiraram essa foto junto pra marcar o momento. E mesmo com Roger Milla jogando aos 42, ele não é o mais velho a aparecer em uma partida de Copa. Vários anos depois, em 2018, o goleiro do Egito, Essam El Haddadi, jogou contra a Arábia Saudita na fase de grupos, sendo ainda mais velho, aos 45 anos. Ele defendia a seleção do Egito desde 1996 e em 99 já foi titular na Copa das Confederações. Pra tu ter noção, naquele ano, o seu futuro companheiro de seleção, Salah, tinha só 7 aninhos. Literalmente uma criança, enquanto El Haddadi já tava na seleção. Tava jogando. Aí ele seguiu defendendo o Egito, mas aquele acabou sendo o seu único jogo de Copa da carreira. Cara, o El Haddadi tem quase a mesma idade do Zidane, e ele ainda conseguiu defender um pênalti naquela partida. Mas mesmo assim, ele foi batido. Só demorou 41 minutos para ele tomar um gol. E isso nos leva para um recorde que impressiona demais. Teve um goleiro que conseguiu segurar o placar por muito mais tempo. Incríveis 518 minutos. O goleiro italiano Walter Zenga. De novo. Na Copa de 1990, ele passou a fase de grupos inteira sem sofrer gols. Depois, nas oitavas, eliminaram o Uruguai por 2-0 e nas quartas... Falando em corrente, o Koundé chegou a entrar na Copa de 22 com uma correntinha de ouro e depois que notaram, mandaram ele venceram a Irlanda por 1-0. Ou seja, a Itália chegou na semifinal com a defesa intacta. Então enfrentaram a Argentina. E mesmo com um craque lendário como Maradona, conseguiram terminar o primeiro tempo sem sofrer gols. Até que no segundo tempo, o Zenga foi finalmente vazado. No fim, o jogo foi para os pênaltis e a Itália acabou eliminada. Mas só imagina, ele ficou mais de 8 horas de Copa do Mundo sem levar um único gol. Isso é loucura. Foda. Aí falando em gol, você já se perguntou quem fez o primeiro gol da história das Copas? Então, o primeiro jogo aconteceu na fase de grupos da Copa de 1930, entre França e México. Aí foi aos 19 minutos do primeiro tempo que o atacante Lucien Lohan fez história marcando o primeiro gol do torneio. Depois do dele, na história dos mundiais, foram marcados mais de 2.500 gols. Aí se o Lohan fez o primeiro, o milésimo foi marcado pelo holandês Rezenbrink contra a Escócia, na Copa de 78. Já o gol de número 2000 saiu em 2006, quando o sueco Albach marcou contra a Inglaterra. Na média que está hoje, o gol de número 3000 vai sair só daqui a alguns anos. Pode ser que seja em 2030 ou 2034. Vamos ver quem vai marcar. Será que o Lamine Yamal? E agora, falando de gols, o próximo fato realmente me chocou quando descobri. Somando todas as Copas de 1930 até 2022, literalmente todas as edições, Itália, França e Argentina têm o mesmo saldo de gols. Deixa eu explicar. Saldo de gols é a diferença entre gols marcados e gols sofridos. E na história, a Argentina fez 152, mas sofreu 101. Diminuindo 152 por 101, fica com um saldo de 51 positivos. Beleza. Agora a França fez 136 e sofreu 85, sendo também 51 positivos. Só isso já seria uma coincidência bizarra. Mas a Itália fez 128 e sofreu 77, ficando é bem coincidência mesmo. Também com um saldo de 51 positivos. 3 seleções com exatamente o mesmo saldo de gols histórico. Que doideira. E se elas, que são campeãs mundiais, têm um saldo de 51 positivos, a Holanda tem um saldo histórico de 44 positivos. Não tá tão atrás assim. A Holanda já até chegou na final 3 vezes, sendo o recorde de melhor time que nunca venceu o título. Eles quase levantaram a taça em 74 com Johan Cruyff. Chegaram até a eliminar os campeões do mundo, o Brasil, mas acabaram como vices. E esse foi só o primeiro. 4 anos depois, em 78, chegaram de novo na final, mas perderam para a Argentina na prorrogação. 2 vices já era amargo, mas em 2010 chegaram de novo na final, só para perder mais uma vez. Além disso, ainda tem um terceiro lugar, então no total são 4 medalhas de Copa, para tu ver a força deles. Um terceiro lugar contra a gente que ninguém ligou pro terceiro lugar. Das curiosidades até agora, qual foi a mais impressionante?
Assim, essa coincidência do saldo de gols igual, talvez seja o mais fora da curva aqui. Porque é bem coincidência Isso mesmo. chega a ser até injusto, porque a Inglaterra e a Espanha, que já foram campeãs Mas tem algumas boas, sei lá, a Alemanha ter sido a seleção que mais tomou gol, não esperava. do mundo, têm só uma medalha cada. A Espanha tem uma medalha de primeiro lugar, mas nenhum vice e nenhum terceiro lugar. Mesma coisa a Inglaterra, depois de vencer, nunca mais chegaram na final e nem um Nem bronze perto. conseguiram. Pra tu ter noção, desde que a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo, até a Turquia já ganhou uma medalha de Copa e os ingleses não. E o pior é que pra quem é pequeno, terceiro lugar é muita coisa, né? É aquele clássico vídeo da Bélgica comemorando em praça pública lá o terceiro lugar. E essa medalha da Turquia foi realmente uma das maiores surpresas de todos os tempos. Em 2002, a Turquia voltou a jogar uma Copa depois de 48 anos sem participar. E no primeiro jogo já começaram perdendo pro Brasil. Não parecia não. que iam longe. Até que venceram os outros dois jogos e se classificaram para as oitavas. Aí nas oitavas, eliminaram o Japão, um dos times da casa, por 1-0 e valendo vaga na semifinal, derrotaram Senegal. Esse caminho para as semis já era bem diferente. E o adversário valendo vaga na final era o Brasil de novo. Mas com o gol do Ronaldo, a Turquia acabou eliminada. Mesmo assim, a campanha não terminou. Na disputa pelo terceiro lugar, ele venceu a Coreia do Sul por 2-0, garantindo a medalha de bronze. Uma campanha histórica. Mas depois disso, nunca mais conseguiram se classificar. Literalmente ficaram com o bronze e não apareceram mais. Agora vamos pro fato número 38. Enquanto a Turquia tem uma medalha, o Uruguai tem duas, e as duas são de ouro. Mas com só 3 milhões de habitantes, o Uruguai é o menor país a ser campeão mundial. Em 1930, quando sua população era ainda menor, eles sediaram a Copa e conquistaram o primeiro título. Aí depois, em 1950, venceram o outro. Pra tu ter noção, o segundo menor país a ganhar uma Copa em população é a Argentina, com uma população 13 vezes Caraca. Nossa. maior que a do Uruguai. É realmente impressionante. Mas o O Uruguai é muito doido que é um país desse tamaniquinho, os caras tiveram Cavani, Suárez, meu Deus do céu. Arrascaeta também pode ser considerado, né, um baita jogador. Um país desse tamaniquinho. Uruguai, na verdade, Não é San Marino? Campeão, pô. País campeão a ganhar. Campeão a ganhar é redundante. Campeão, né? Apesar de campeão, pequeno. É ele isso. se considera tetracampeão. Tanto Mas aí eu posso me considerar o que eu quiser, né? Considerar não quer dizer muita que se coisa. tu olhar no escudo deles, vai Eles têm essa parada, não sei se vocês sabem, mas eles têm essa de considerar a tetra. ver 4 estrelas. Eles têm a mesma quantidade de estrelas no escudo que a Itália e a Alemanha. Mas a FIFA não permite estrelas no escudo a não ser que seja campeão do mundo. Mas pro Uruguai, ela abre uma exceção. Isso porque antes da Copa do Mundo existir, o primeiro torneio profissional de seleções foi as Olimpíadas de 1924, onde o Uruguai conquistou o título. Aí na edição seguinte, em 1928, o Uruguai eliminou a Itália e a Argentina para conquistar outro ouro. Conquistou 2 vezes, o que era na época os maiores títulos possíveis. Por isso a FIFA deixa ele usar em 4 estrelas. Mas o Uruguai carrega outro recorde, o de maior jejum de títulos. Isso nos leva para o próximo É, porque ganharam lá no começo e depois nunca mais passaram nem perto, pode crer. fato. Na Copa de 2026, Darwin Nunes também. já vão ser 76 anos desde o último título do Uruguai. É. Cara, E nada indica que vai mudar tão cedo. 76 anos. A grande maioria das pessoas que viu ele ganhar nem tá mais entre nós. Os caras Enquanto que o acabaram de perder segundo de país goleada com pros maior Estados jejum Unidos, é a tá ligado? Inglaterra, que já vai pra 60 anos sem título. A Inglaterra sempre foi uma potência do futebol, então esse jejum é surpreendente. Agora, o terceiro Uma potência mais ou menos, mas tudo país que tá há mais tempo sem ganhar o Mundial é o Brasil, que em 2026 vai completar 24 anos sem vencer. Vamos fazer um cálculo. Se o Brasil ficasse o mesmo tempo sem vencer que a Inglaterra, ficaria sem títulos até 2062, quando o Neymar já teria 70 anos. Notícia boa é o seguinte, mesmo nessa condição aqui, provavelmente até 2062, quase todo mundo aqui ainda vai estar vivo. Então, se você, assim como eu, tem um certo receio de morrer antes do Brasil ganhar a Copa, mesmo se a gente meter um jejum de 70 anos, ainda é provável da gente ver uma Copa. Notícia boa do dia. A Inglaterra ficou tanto tempo sem vencer, porque depois do título, perdeu as 2 semifinais que jogou, em 1990 e 2018. A Inglaterra Todo mundo até lá estaria velho. Beleza, mas não é tão velho assim, tá ligado? 60 anos, eu pelo menos. E daria pra ver legal. realmente tem dificuldade em semis, enquanto que a Argentina é o contrário. Eles nunca perderam uma semifinal. São 3 títulos, 3
A gente também nunca perdeu semifinal, nenhuma. 2014, Alemanha, nunca perdemos semifinal, nada, nunca. Vices, mas nenhum terceiro ou quarto lugar. Acredite se quiser, em 1986 venceram a Bélgica na semifinal, em 1990 derrotaram a Itália, em 2014 venceram a Holanda e em 2022 derrotaram a Croácia. Eu de fato não queria enfrentar a Argentina em uma semifinal. E já que a gente tá Eu queria não ter perdido pra Croácia, eu queria ter enfrentado a Argentina. Eu queria bastante. falando da Argentina, aqui vai outro fato que me surpreendeu. O atacante Mário Kempes é o único jogador da história a vencer uma Copa do Mundo em casa como artilheiro. Em 1978, a Argentina teve literalmente o ano dos sonhos pro seu futebol. É porque primeiro que vencer uma Copa já não é fácil, vencer em casa também não é, mais difícil ainda, e artilheiro só vai ter um. Então é normal que, né, tenha pouquíssimos, no caso só uma pessoa. Bom, ela sediou o torneio, foi campeã e o Mário Kempes marcou 6 gols. Em 2014, quando a gente ganhou a Copa, o Fred não foi o artilheiro, não? Nossa, achei que tinha sido. Mais que qualquer outro. Ou seja, Copa na Argentina, Argentina campeã, com técnico argentino e artilheiro argentino. Acredite se quiser, essa combinação Cocaína, gente. nunca mais aconteceu. Olha só, quando a França foi campeã em casa em 98, o artilheiro foi o Devor Mario Games? Não, Mario Kempes. Menos habilidoso do que o Mario Games. Zucker, da Croácia. E em 74, quando a Alemanha foi campeã em casa, o artilheiro foi um cara chamado Lato, da Polônia. Então, claro, o Kempes também levou o prêmio de melhor jogador do torneio. Esse prêmio foi Pode entregue crer. pela primeira vez, justamente pro Mário Kempes, mas ele nunca mais ganhou. Depois, Baita em cabelo. 1986, o melhor jogador foi o Maradona. Então, na edição seguinte, ele teve a chance de conquistar pela segunda vez o prêmio. Mas quem levou foi o italiano Salvatore Schillaci. Até o Ronaldo Fenômeno, que venceu em 98, não ganhou em 2002. Uma loucura, porque na época entregavam um prêmio de melhor jogador antes da final acontecer. Sem pé, sem cabeça. Mesmo sendo o artilheiro da Copa. Então, o único jogador da história a ganhar o prêmio de melhor jogador da Copa 2 vezes é ele, Lionel Messi, Lionel. em 2014 e 2022. Em 2014 foi um prêmio sem nenhuma alegria, porque ele perdeu a final. Mas em 2022 veio com um sorriso no rosto, trazendo o título de volta para a Argentina. Mesmo que o troféu que ele carregou descendo do avião era nada mais que uma réplica. Isso nos leva para o fato número 44. A Copa do Mundo tem o troféu mais valioso de todos. São 5 quilos de ouro 18 quilates, avaliado em Mas é ouro maciço? Tipo, tudo é ouro ou é só revestido de ouro? cerca de 400 mil dólares. Caralho, que doideira. Doideira. É tão valioso que nem os campeões podem ficar com ele. Ele só sai da sede da FIFA para a cerimônia da Copa e depois volta. Quem ganha fica com uma réplica só. Existe só um troféu original, só Pai, é isso, né? Mas era pra ter, tipo assim, pra todo campeão, um. É claro que você não vai distribuir 10 pra cada campeão, mas um. Um pra cada campeão. um. Isso significa que a taça que o Messi beijou é a mesma que o Maradona ergueu em 86. Só fica indo e voltando da sede da FIFA. O Messi nunca mais vai esquecer o Pode Catar. Com certeza um dos países que ele mais ama no mundo agora. E o próprio Catar quebrou recordes naquela Copa. Um deles foi ser o menor país a sediar o torneio, com menos de 12 mil quilômetros quadrados. Para comparação, o Catar cabe quase 21 vezes dentro do estado de São Paulo e é cerca de 50 vezes menor do que a França. O estádio mais ao norte do país é Moleque, é um desertão, né? Tipo assim, são vários nada, aí do nada um estádio. E doideira que é maior estádio pica e tal, diferentão, mas tipo, é no meio do nada. No meio do nada, 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 nada. Aí aqui, gramado e tal, bonitinho. Um campo aqui, outro ali. Um lugar aqui que parece uma piscina e tal. Bonito, bonito. Mas nada, nada. o Al Bayt, e a distância dele até o estádio mais ao sul, o Al Janoub, era só de 45 minutos de carro. Ah, isso é legal. Dá pra ir, tipo, pra Copa toda, tudo muito pertinho um do outro e tal. Isso é legal. Para os torcedores que foram para assistir era perfeito. Dá para visitar todos os estádios em um dia. Para comparação, a maior distância entre dois estádios na Copa de 2026 Mano, 50 minutos de carro, tipo, sendo a maior distância, se você fizer uma Copa do Mundo só em São Paulo, não vai ser tão rápido assim. Sabe, só na cidade de São Paulo vai demorar mais. é de 3 mil minutos dirigindo, 50 horas de carro, de Vancouver até a cidade do México. Olha a diferença. Então agora vamos pro fato número 46. O Catar pode Não, isso seria completamente impossível no Brasil. Você vai meter um jogo lá no Beira-Rio, depois você vai subir lá pra Meu Deus do ser o céu. menor a sediar a Copa, mas não é o menor a jogar o torneio.
Apesar de pequeno, ele ainda é 2 vezes maior do que um país que jogou no Mundial de 2006, Trinidad e Tobago. Esse país do Trinidad e Caribe, Tobago. vizinho da Venezuela, tem só 5.100 km². Para comparação, caberia quase 50 vezes dentro do estado de São Paulo e 34 vezes dentro do Uruguai. Aí no ano de 2006, caiu em um grupo com Paraguai, Suécia e Inglaterra. É foda, né? Obviamente o time vai ser ruim porque, mano, seria muito coincidência num espaço tão pequenininho nascer 11 caras bons o suficiente pra bater de frente com um país enorme. Parecia que seriam humilhados, mas logo no primeiro jogo contra a Suécia, conseguiram segurar um empate. E se isso já foi impressionante, O que faz a gente pensar também que é impressionante a Índia ser ruim. Né? Porque os caras têm 300 trilhões de habitantes e não tem 11 pra jogar bola. contra a Inglaterra também foram segurando, mas só até o minuto 83, quando Peter Crouch abriu o placar de cabeça e Gerrard fez outro, um verdadeiro balde de água fria. Depois perderam para o Paraguai e foram eliminados, terminando a Copa com um empate, 2 derrotas e nenhum gol marcado. E o mais empataram bizarro é ainda. que o Trinidad e Tobago, mesmo sendo tão A China também é bizarra, é que a China, a Ásia no geral, normalmente os caras são bons em outros esportes. Eles só não focam tanto no futebol. Então eu vou passar um pano por isso, tá ligado? A Índia. pequeno, Isso aí. já jogou uma A Índia é a Índia. Copa e a sua vizinha Venezuela nunca jogou. A Venezuela já chegou até a estar em 25º no ranking da FIFA, sendo o melhor país a nunca disputar o torneio. Na Copa América de 2024, a Venezuela ganhou todos os jogos da fase de grupos e só caiu nos pênaltis contra o Canadá. Então não são qualquer coisa. Com certeza são melhores do que muitos países que jogam o Mundial. Mas nas eliminatórias para a Copa sempre ficam de fora. E muitas vezes por detalhe. Para a Copa de 2010 ficaram a só 2 pontos da repescagem. Para 2014 a só 5 pontos da zona de classificação. E para 2026, de novo, só A gente é tão grande que essa é uma emoção que a gente não tem, né? A emoção da alegria da classificação pra Copa. Você vê um monte de países aí, os caras chorando quando conseguem a classificação e tal, e a gente é tão grande que a gente nem passa por isso. 2 pontos da repescagem. O problema é que nas eliminatórias, a Venezuela tem que brigar diretamente com o Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, e isso complica muito. Ah, mas aí se for ficar com medo do Equador também, é melhor nem ir pra Copa. Agora, se a Venezuela é a melhor seleção a nunca jogar uma Copa, Cuba é a pior do ranking da FIFA que já disputou. Hoje eles estão lá embaixo, na casa dos 160 do ranking, mas Tá já bem. jogaram o Mundial. Isso aconteceu porque lá nos anos 30, Misericórdia, o que é isso que esse jogador tá segurando, meu Deus do céu? Credo. para a Copa de 1938, todos os outros países da América do Norte e Central desistiram das eliminatórias. Então Bom. Cuba acabou sendo a única representante da região. Mas mesmo sendo fraca, surpreendeu todo mundo. O torneio começava direto nas oitavas e Cuba enfrentou a Romênia, onde fizeram um jogo Na bela e gorda. maluco. A Romênia abriu o placar, Cuba virou, a Romênia empatou e na prorrogação Romênia e Cuba. Olha que jogão. Nossa, Deus cada do um céu. marcou de novo, terminando em 3-3. Aí como não existiam pênaltis, É 3x3, é quase uma Argentina e França, tá ligado? Só que da série D, da série E. tiveram que jogar um segundo jogo, que Cuba venceu por 2-1, chegando Aí, nas ó. quartas de final. Vai Mas aí pegando. nas quartas enfrentaram a Suécia e perderam de 8-0. Foi no detalhe. Foi no detalhe. Hoje em dia, imaginar Cuba se classificando é praticamente impossível. Só que se Cuba não jogasse na América Central, mas sim na Oceania, teria muito mais chances de se classificar. Porque a Oceania tem literalmente as eliminatórias mais fáceis. Pra tu ver, a Nova Zelândia se classificou pra Copa de 2026 jogando só 5 partidas. E os adversários eram tão fracos que no total marcaram 29 gols. Mais de 5 gols por jogo. Eles derrotaram Tahiti Olha o naipe do estádio que os caras estavam jogando uma classificação pra Copa. Tem uma casinha aqui atrás, tá ligado? Meu Deus do céu. Que por 3-9 gols. Mais Calma, de 5 gols calma. por jogo. Eles derrotaram Tahiti Tem uns caras em cima da laje vendo o jogo, tá ligado? Olha o naipe do por estádio. 3-0, 8-1 contra Vanuatu, 8-0 contra a Samoa, 7-0 Ah, mano, Samoa. Ilhas Fiji. Pô, de verdade, você junta qualquer bairro aí, pega os melhores jogadorzinhos do bairro, você ganha desses times aqui, tá ligado? contra o Fiji e 3-0 contra a Nova Caledônia. Enfrentando esses times, eles se classificaram pra Copa. Antes tinham que disputar um playoff, mas agora se classificam direto. Pra tu ter ideia, a média do ranking da FIFA dos adversários da Nova Zelândia era a posição 162. A sorte deles é que a Austrália não joga pela Oceania, e sim pela Ásia. Então, contra os outros países da Oceania, a Nova Zelândia vira craque.
Mas mesmo com um caminho de classificação tão fácil, a Nova Zelândia já foi uma das maiores surpresas das Copas. Isso nos leva para o fato número 50. Na Copa de 2010, chegaram no torneio estando na posição 78 do ranking da FIFA. Tá. Mas no primeiro jogo, conseguiram um empate contra a Eslováquia. Só que o mais impressionante veio no jogo seguinte, quando enfrentaram a Itália, a atual campeã mundial, e marcaram o primeiro gol da partida. A bola foi cruzada na área e o cara só deu um toquinho pra tirar do goleiro. A Itália ficou desesperada. Até que o Quagliarella caiu dentro da área e eles ganharam um pênalti pra finalmente empatar. Mesmo assim, a Nova Zelândia saiu com um empate contra a Itália, um time que estava em quinto no ranking da FIFA. Agora eles precisavam só de uma vitória contra o Paraguai para chegar nas oitavas. Mas dessa vez, a Nova Zelândia não conseguiu marcar, ficando com outro empate. Então, com 3 empates em 3 jogos, terminaram só um ponto atrás da Eslováquia e foram eliminados. A Nova Zelândia literalmente foi o único país daquela Copa a não perder nenhum jogo, um feito impressionante. Isso significa que estar abaixo no ranking da FIFA não significa que um time é fraco. E estar no topo também não garante sucesso. Isso nos leva para o fato número 51. Teve um time que ganhou a Copa do Mundo estando em 18º no ranking da FIFA. E o país que fez isso foi a França. Sim, eles estavam tão baixos porque nos meses anteriores à Copa de 98, empataram com Noruega, Suécia, Marrocos e até perderam para a Rússia. Cara, o ranking da FIFA é top 10 coisas que menos importam, sabe? A gente, Brasil, ficou um tempinho no topo lá e tal, não queria dizer nada. Parecia um time que sediaria a Copa alguns meses depois. Mas quando o torneio começou de verdade, jogando em casa, se transformaram. A França chegou na final e derrotou o Brasil por 3-0. Os favoritos daquela Copa era a seleção brasileira, que estava em primeiro no ranking, mas ficou com o vice. Na verdade, o líder do ranking da FIFA perder uma Copa é um negócio muito mais comum do que você pode imaginar. Sempre tem muita expectativa em cima do time que está em primeiro lugar. Mas o ranking começou na década de 90 e dos 8 torneios que aconteceram desde então, em 7 o campeão não estava em primeiro lugar no ranking. Em 1994, o Brasil ganhou enquanto estava em terceiro, em 98 o campeão estava em 18º, em 2006 a Itália venceu estando em 13º e isso continuou. Em 2010 a Espanha foi campeã e estando Quem que era o primeiro campeão? A França, em 2018? segundo. Em 2014 A Argentina, porque ganhou a Copa América? a Alemanha também estava em segundo no ranking. Em 2018, a França estava em sétimo. E em 2022, a Argentina entrou no torneio, estando em terceiro no ranking. A única exceção foi A gente mesmo, tá certo, ok. o Brasil em 2002. Então a lição é essa. Se você quiser ganhar a Copa do Mundo, não pode ir para a Copa como o primeiro lugar do ranking da FIFA. E falando em ganhar a Copa do Mundo, o Brasil é realmente o país de mais sucesso, com 5 títulos. Mas a gente também tem um histórico ruim em Copas. Porque o Brasil é o país com o maior número de expulsões na história. Quando a gente pensa em cartões vermelhos, a gente pensa na Argentina ou na Holanda. Mas E o no Brasil Felipe é, na Melo. E no Felipe Melo. verdade, quem teve mais jogadores expulsos. Foram 2 jogadores expulsos em 1938, Fala, Zezé, bom dia. 2 em 54 e um na semifinal de 62, que foi o Garrincha. Sim, ele foi expulso. E lembra que os jogadores foram expulsos, mas na época o objeto, o cartão em si, ainda não existia. O juiz só apontava pra fora e o cara saía. Só que não parou por aí. Em 74, E aí foi um argentino que fez o cartão surgir. Eu já contei essa história em vídeo curto lá no TikTok, no Instagram. Mas basicamente, se eu não me engano, era um árbitro alemão que estava tentando expulsar um jogador argentino, apontando e falando e tal, só que o árbitro não sabia espanhol. E aí o argentino tava metendo migué de o quê? Oi, não tô entendendo. Eu? Saí? O que é... Não. E aí inventaram os cartões. um brasileiro foi expulso contra a Holanda, outro em 90 e mais um em 94. Isso já soma 8 expulsões. Depois o Ronaldinho foi expulso em 2002 contra a Inglaterra, o Kaká em 2010 contra a Costa do Marfim Felipe e Melo. o Felipe Melo nas quartas de 2010, totalizando 11 cartões vermelhos. Aí beleza, como no passado o cartão ainda não existia, ele finalmente apareceu a partir de 1970. Mas foi em 1974, na partida entre a Alemanha e Chile, que o primeiro cartão vermelho de verdade foi mostrado. O número 7 do Chile recebeu a bola e logo foi desarmado, mas ele claramente não gostou, então revidou com um pontapé. E tudo aconteceu bem na frente do árbitro, então simplesmente Caralho, entrou numa voadora numa e foi expulso. Engraçado é que ninguém chegou perto do árbitro pra reclamar, ele só abaixou a cabeça e saiu Por que o pessoal não pediu pra ir pro VAR? Não entendi. andando. Outra coisa bizarra que aconteceu nesse jogo foi que do nada, no meio da partida, a Alemanha cruzou a bola e o número 10 do Chile literalmente pegou com a mão pra parar a jogada. Ah, acontece. Acontece.
Uma coisa muito estranha de fazer um jogo profissional. Parece várzea. Então ele recebeu cartão amarelo. Podia ter sido vermelho ainda. No total, aquela Copa de 74 teve só 5 cartões vermelhos, o que foi pouco. Mas 2022 foi ainda menos, com só 4 expulsões. Caraca, isso não foi nada comparado ao número de cartões vermelhos na Copa de 2006. Se em 2022 teve só 4 cartões vermelhos, 2006 entrou para a história como a Copa com mais expulsões de todos os tempos. Aquele torneio foi maluco, com o primeiro cartão vermelho já na primeira rodada da fase de grupos, quando um jogador de Trinidade e Tobago fez uma entrada horrível em um jogador sueco. E esse foi na verdade nos jogos mais tranquilos. Ainda na fase de grupos, a partida entre Itália e Estados Unidos teve 3 cartões vermelhos e Croácia contra a Austrália também teve 3. Caralho, Grenal, que Foi é isso? tão maluco que teve 18 cartões vermelhos só na fase de grupos. Mas depois Caraca, perto de 2022, que a Copa toda foram 4. Loucura. veio mata-mata. E se todo mundo esperava que as coisas fossem se acalmar, nas oitavas de final, Portugal contra a Holanda foi uma verdadeira batalha, com Nossa, é 2006. 4 Cara, jogadores expulsos, 2 de cada time, virando Não, a Grenal partida pra com caramba. mais cartões vermelhos da história Ainda vai ter o Zidane. das Copas. Mas a maluquice não parou por aí. O italiano Materazzi foi expulso contra a Austrália e Dian de Gana foi expulso contra o Brasil. Depois, nas quartas, um jogador argentino recebeu o vermelho depois dos pênaltis e o Wayne Rooney foi expulso no jogo contra Portugal. Nossa, Para completar, na pisou numa região ali. prorrogação da final, o Zidane deu aquela cabeçada histórica e foi expulso. Só em 2006 teve mais cartões vermelhos do que nas Copas de 2014, 2018 e 2022 somadas, totalizando Loucura. 28 cartões vermelhos. Agora, isso é realmente loucura. Foram tantos cartões sendo mostrados que um jogador nessa Copa recebeu 3 cartões amarelos em uma única partida. Sim, 2 amarelos viram vermelho, então devia ser impossível receber mais de 2 em um jogo. Mas acredite se quiser, isso aconteceu. Ah, aquela história do árbitro que Na esqueceu. fase de grupos, a Croácia enfrentou a Austrália, em um jogo que muita gente nem dava muita importância. Aí no segundo tempo, o zagueiro Simunic recebeu seu primeiro cartão amarelo da partida. Normal. Aí no minuto 90, ele literalmente segurou o jogador para evitar um contra-ataque O bom é a cara de pau dele, tipo, fingindo. Porque ele sabe. Ele sabe. O juiz pode ter esquecido. Ele sabe que ele tomou amarelo. E ele ainda vai e reclamar. recebeu outro Tá ligado? Ele já era pra ralar, meter o pé e ele. amarelo. Mas ao invés de ser expulso, tudo continuou normal. E ninguém notou. Ninguém percebeu que ele era o segundo amarelo dele. Aí, Ninguém 3 notou. minutos depois, ele fez outra falta. Então o árbitro deu pra ele o terceiro cartão amarelo e finalmente o Pô, o técnico não ter tido a maldade de tirar ele de campo é de uma burrice. vermelho. Eu nunca vi alguém se esforçar tanto pra ser expulso. Agora, se o Simunic tem um recorde de Ah, postou em cartão vermelho, né? Tem que cumprir a bet. jogador com mais cartões em um jogo, vamos falar sobre a partida com mais cartões amarelos. Era a quarta de final e no Esse jogo é pica. começo parecia qualquer outro jogo. Nos primeiros 40 minutos, só o auxiliar técnico da Argentina tinha recebido um cartão. Só que a partir dos 43 minutos, as coisas começaram a esquentar. O bicho pega. Timber empurrou um jogador argentino e levou um cartão, e o Acunha Tá. também levou amarelo por uma falta em cima do Timber. Depois Ok. o Melo da Argentina tocou a bola com a mão e recebeu amarelo, e nos Uhum. acréscimos do primeiro tempo, um jogador do banco da Holanda levou cartão também. Vai que Foram rocha. 4 cartões em 5 minutos. Aí se tu acha que as coisas iam se acalmar, vieram mais cartões. Aos 76 Ok. minutos, Peita do Coringão, sem caô, sem os BO. Rudepaio e Lisandro Martinez receberam um cartão amarelo cada. A Argentina estava vencendo por 2-0, então não estavam tão nervosos assim ainda. Mas quando a Holanda marcou, aumentou a tensão. Bergwijn recebeu o cartão, aí o Paredes fez uma falta e chutou a bola em direção Chutou a ao bola. banco da Holanda, causando uma briga Grande, gigante. Mano, essa Copa, você vê que ela foi boa, essa de 22, quando esse jogo aqui, que tinha tudo pra ser o melhor da Copa, não foi o melhor jogo da Copa, porque ainda teve a final, que meu Deus do céu. Mas esse jogo aqui, ele é maravilhoso, porque é isso, questão de entretenimento, esse jogo é muito Tanto pica. ele quanto o técnico Scaloni tomaram cartão. Foi um caos. Depois até o Messi recebeu um cartão amarelo. Até que no último minuto, a Holanda empatou o jogo, levando pra prorrogação. Logo depois, o Otamendi levou amarelo e na prorrogação, Bergwijn recebeu um logo no primeiro minuto, mais 2 argentinos receberam cartão, Dumfries levou 2 amarelos seguidos e foi expulso, depois outro holandês também recebeu amarelo. No fim, a Argentina acabou vencendo nos pênaltis, mas esse jogo entrou pra história mira, bobo. com 18 cartões amarelos, sendo Caraca. oficialmente um recorde do Guinness. A Argentina recebe tantos cartões que o jogador com mais cartões amarelos na história também é argentino, o zagueiro Javier Mascherano. Ele era um zagueiro de altíssimo nível, mas não conseguia evitar de tomar cartão.
Na sua primeira Copa, em 2006, ele recebeu 2 amarelos, na Copa da África do Sul, mais 2, na Copa no Brasil, mais 1 e na Copa da Rússia, outros 2, se tornando o jogador mais advertido com 7 cartões amarelos. Mas pelo lado bom, nenhum cartão dele foi vermelho. E pro cara ser expulso, o jogo tem que estar tenso. Isso geralmente acontece do meio pro final da partida. Mas teve um cara que foi expulso em menos de 60 segundos. E acredite se quiser, não era um argentino. Na fase de grupos de 86, a Escócia enfrentou o Uruguai. Era o último jogo da fase de grupos e o Uruguai só precisava de um empate, enquanto que a Escócia tinha que vencer. Então os escoceses foram pra cima e na primeira jogada de ataque deles, com só 50 segundos, o zagueiro uruguai fez uma entrada horrível. Então o árbitro deu cartão vermelho em 56 segundos. Ele nem teve tempo de suar. Imagina, o cara se prepara dias treinando pro jogo pra ser mandado embora em menos de 1 minuto. Aí mesmo com um a mais durante o jogo inteiro, a Escócia Que defesa, tá? não conseguiu vencer o Uruguai e foi eliminada na fase de grupos. E isso leva a gente pro fato número 60. A Escócia é a seleção com mais participações sem nunca ter passado da fase de grupos. A Escócia jogou não uma, não duas, mas 8 Copas do Mundo. Geralmente, com tantas participações, até uma seleção mais fraca consegue chegar nas oitavas, pelo menos Nem que seja na base da cagada, uma hora ou outra dá certo a coisa, né? uma vez. Normalmente é assim. Mas a Escócia não. Em 8 Copas disputadas, ela foi eliminada na fase de grupos 8 Todas. vezes. Mas mesmo sempre caindo na primeira fase, a Escócia nunca foi o pior time de uma edição, tá ligado? Eles sempre conseguiam dar pelo menos um pouquinho de trabalho. Mas qual país teve realmente a pior campanha da história de uma Copa do Mundo? Bom, Tem no data Mundial agora. já teve várias seleções fracas, como Kuwait, Iraque, El Salvador e etc. Mas esse recorde fica com a Coreia do Sul. Hoje eles são uma seleção que jogam até bem, mas lá em 1954 a história era bem diferente. Naquele ano eles foram pra Copa sem nenhuma experiência no torneio, e ainda caíram no grupo da O maluco não jogou de óculos, não, né? frente. Naquele ano eles O maluco não jogou de óculos, não, né? foram pra Copa sem nenhuma experiência no torneio, e ainda caíram no grupo da forte Hungria. Então no primeiro jogo contra os húngaros veio a humilhação. Eles tomaram 4 gols no primeiro tempo e mais 5 no segundo, ficando em 9-0. E se Coisa isso não boa. fosse suficiente, no jogo seguinte contra a Turquia foram clubes goleados exclusos, de pois é. novo, dessa vez por 7-0. Aquela Copa tinha um formato em que as seleções jogavam só 2 jogos na fase de grupos. Então em só 2 partidas, a Coreia do Sul tomou 16. 16 gols. Olha o estado desse gramado. Assim, isso aqui não é nem grama. Isso aqui os caras tá jogando um chiqueiro. Saindo do torneio com, de fato, a pior campanha da história. Média de Grande. 8 gols sofridos por jogo. Aquela partida que tomaram 9-0 é praticamente impossível acontecer de novo em uma Copa. Mas acredite se quiser, Aguarda até ano que vem, aguarde. essa não foi a maior goleada dos mundiais. Anos depois, em 1982, a Hungria apareceu de novo, dessa vez enfrentando a pequena seleção de El Salvador. A Hungria já não era tão forte quanto antes, mas ainda assim dominou, fazendo 3-0 no primeiro tempo. Parecia ser só mais uma vitória, até que no segundo tempo a Hungria marcou mais 7 gols. El Salvador conseguiu marcar um gol de honra, 10, mas é o jogo isso? terminou 10-1. em incríveis 10-1. No total, foram Equilibrado. 11 gols nesse jogo, então tinha tudo para também ser o jogo com mais gols na história. Mas teve uma partida com ainda mais gols, superando esse número. Voltando lá para 1954, a Suíça era o time da casa, e nas quartas de final enfrentou a Áustria, em um jogo que foi tão maluco que ficou conhecido como a Batalha de Lausanne. Lausanne era a cidade que aconteceu e a Suíça começou forte, marcando 3 gols Nunca será a batalha de Tu. Grande subida do Vasco. nos primeiros minutos. Parecia que ia ser uma vitória tranquila, mas a Áustria reagiu e no primeiro tempo ainda marcou 5 gols para virar 5-3. Mas a Suíça não desistiu e marcou mais um antes do intervalo. Cara, o jogo foi pro intervalo em 5-4. Quem tava nas arquibancadas nem acreditava no que tava vendo. Aí no segundo tempo, a Austrália marcou de novo, a Suíça diminuiu para 6-5 e o atacante austríaco marcou mais um, terminando esse jogo em 7-5 para a Áustria. Uma partida que teve impressionantes 12 gols marcados. Depois dessa, os goleiros mereciam ser mandados embora. Mas se a Suíça foi eliminada tomando 7 gols em uma única partida, décadas depois fez exatamente o oposto, eliminada sem sofrer Meteu. nenhum gol. Pois é, em 2006 caiu um grupo com Togo, Coreia do Sul e França de Zidane. Aí na primeira partida contra a França, a Suíça conseguiu segurar o ataque, terminando em 0-0. Depois venceu o Togo por 2-0 e a Coreia do Sul também por 2-0.
Então se classificou para as oitavas, enfrentando a Ucrânia, onde conseguiu segurar o ataque de novo, mas também não marcou. Então o jogo foi para os pênaltis, onde a Suíça foi eliminada. Imagina ser o único país a não tomar nenhum gol sequer e mesmo assim ir embora sem nada. A Suíça perdeu nos pênaltis, o que já é ruim. Mas tem um país que é considerado o pior em disputa de pênaltis. Aquele que quando vai para os pênaltis, tu já sabe que é o adversário que vai se classificar. A Espanha. A Espanha Caraca, tem isso? é realmente ruim nisso. A primeira vez que enfrentou uma disputa de pênaltis foi em 86, quando perdeu para a Bélgica. Depois, nas oitavas de 2002, venceu nos pênaltis contra a Irlanda. Mas no jogo seguinte, perdeu para a Coreia do Sul. Já eram 2 derrotas de 3. Mas piorou. Em 2018 enfrentaram a Rússia, onde Koke e Aspas perderam suas cobranças. Aí finalmente, na Copa de 2022, enfrentaram Marrocos nos pênaltis, onde realmente chegaram no fundo do poço. Sarabia perdeu, Soler perdeu e até o Busquets perdeu. De 5 disputas de pênaltis, a Espanha perdeu 4. Teve na Nations também, mas não sabia dessa não, interessante. Uma taxa de vitória de só 20%. Um país que devia ensinar a Espanha a bater pênaltis é a Argentina, porque eles são literalmente o oposto, o melhor país em disputa de pênaltis. Se a Espanha tem 20% de aproveitamento, a Argentina tem uma taxa muito maior. E não é só por causa do Messi. Tudo começou na Copa de 1990, quando a Argentina venceu a Iugoslávia nas cobranças e também venceu a Itália nos pênaltis. Depois, em 1998, venceu a Inglaterra, sendo 3 vitórias em 3 disputas. Aí a próxima vez que foram para os pênaltis, em 2006, foram derrotados. Mas a partir dali, a Argentina virou craque nisso. Em 2014, venceram a Holanda na semifinal, em 2022 também venceram a Holanda e na grande final contra a França, outra vitória. Em 7 disputas de pênaltis, a Argentina venceu 6, ficando com aproveitamento de literalmente 86%. Ir para pênaltis contra eles em Copas é fatal. Agora, se o Messi ajudou a Argentina marcando em disputa de pênaltis, também foi um pênalti que fez o Cristiano Ronaldo quebrar um recorde. O único jogador em 5 Copas a marcar em 5 Copas do Mundo. Eu acho que em algum momento do vídeo eu falei 6 Copas, mas são 5. 6, 10, 14, 18, 22. Jogar 5 Copas já é muito difícil, mas marcar em todas elas é praticamente impossível. E ainda assim, o Cristiano conseguiu. O seu primeiro gol em Copas veio em 2006, quando fez um gol de pênalti contra o Irã. Depois, na Copa da África do Sul, marcou contra a Coreia do Norte. Em 2014, marcou contra a Gana. Na Copa da Rússia, fez um hat-trick contra a Espanha. E, finalmente, no Catar, marcou... A diferença pro Messi é que o Messi, em 2010, não fez nada. O Messi, jogando agora amistoso contra a Angola, fez um gol lá. E foi o primeiro gol do Messi em continente africano. Aí você fala, mas e a Copa de 2010? Exatamente, não fez nada. Copa essa que o Maradona era o técnico da Argentina. De pênalti contra a Gana. O Messi não tem esse recorde porque ele não marcou no Mundial que aconteceu na África do Sul. Então o Cristiano é o único esse feito. E não foi só o Cristiano que quebrou o recorde. É um baita feito. Dito isso, ganhar a Copa é melhor, mas de qualquer forma é um baita feito. Com Portugal. E isso nos leva para o fato número 68. Nas oitavas de final da Copa no Catar, Portugal enfrentou a Suíça. E em escanteio, o Pepe marcou de cabeça. Parecia só mais um gol, se não fosse pela sua idade na época. 39 anos e 9 meses. O Pepe já era um jogador lendário para Portugal, defendendo a seleção desde 2007. Então naquela idade já era impressionante só o fato de ele ter sido convocado. Mas ele também era o capitão e marcou contra a Suíça, se tornando o jogador mais velho da história a marcar em um jogo de mata-mata. E sinceramente é bem difícil imaginar alguém quebrando esse recorde. Agora, será que o Cristiano Ronaldo finalmente mete um gol em mata-mata? Será? Imagina se Portugal tivesse chegado na final. Se isso acontecesse, o Pepe também jogaria uma final aos 39 anos. Mas ele ainda não seria o jogador mais velho a disputar uma decisão. Esse recorde foi quebrado anos atrás e com certeza nunca vai ser batido. Em 1982, Itália e Alemanha entraram a campo para brigar pelo troféu. E no gol da Itália estava Dino Zoff, um goleiro de 40 anos de idade. Sim, 40 anos jogando em uma final. Esse cara já era uma lenda. Tinha jogado a Copa de 70, quando a Itália chegou na final encarando o Brasil de Pelé. Também foi o goleiro deles em 1974, 78 e de novo em 82. Assim como o Buffon também durou até bem velho. Aí mesmo naquela idade, ele ainda era um dos melhores goleiros do mundo, também brilhando pela Juventus. Então, com toda a sua experiência, ele era o capitão da Itália. E ainda terminou erguendo o troféu depois da vitória por 3-1 contra os alemães. Isso é gigante. Agora, aquele time que a Itália ganhou para ser campeã mundial era chamada de Alemanha Ocidental.
Não só a Alemanha, mas a Alemanha Ocidental. Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi dividido em dois, Ocidental e Oriental, um lado capitalista e outro socialista, onde cada um tinha sua própria seleção. E isso nos leva para o próximo fato. Em 1974, quando a Alemanha Ocidental sediou a Copa, a Alemanha Oriental, o outro lado, também se classificou. E o mais maluco é que caíram no mesmo grupo. Então, pela primeira vez na história, seria o lado ocidental contra o oriental. A partida aconteceu no estádio de Hamburgo, onde o lado ocidental jogou de branco e o lado socialista jogou de azul. Todo mundo sabia que o time do Beckenbauer, o de branco, era mais forte, mas o lado socialista deu tudo de si e venceram por 1-0. Imagina, foi uma vitória gigante para eles, celebrada demais e até usada como propaganda no lado socialista da Alemanha. Normal. Só que no fim, o time do Beckenbauer, o lado ocidental, acabou levantando a taça, enquanto seus vizinhos terminaram em sexto lugar. E o técnico da Alemanha que conquistou o título se chamava Helmut Schön, um treinador que tem um recorde só dele. É o técnico com mais partidas de Copa do Mundo. Antes a gente falou do Parreira, que conseguiu ir para 6 torneios. Mas muitas vezes os times do Parreira caíram na fase de grupos. Cedo. Então ele não conseguiu quebrar o recorde. Mas também o cara pegava a Arábia Saudita, Emirados Árabes. Helmut Schön. Esse cara foi para sua primeira Copa com a Alemanha em 1966, onde chegou na final. Depois, em 1970, comandou em mais 6 jogos, ficando com bronze, e na Copa seguinte levou a Alemanha ao título. Até ali, ele já tinha 19 partidas de Copa, mas também foi o técnico da Alemanha na edição seguinte, somando um total de 25 jogos. Até hoje, ele é o único treinador com esse número de partidas. Agora, se um alemão tem um recorde de mais partidas, outro técnico alemão... Josão, cadê o fato do Ronaldo da convulsão? Aí é mais uma curiosidade do que um fato, né? Tipo assim, qual que é a estatística? E o Ronaldo foi o primeiro jogador a convulsionar e mesmo assim jogar um jogo. Tipo assim, é mais uma curiosidade do que um fato. Não tem outro recorde, o de treinador mais velho em uma Copa do Mundo. Para comparação, a média da idade dos técnicos na Copa no Catar era de 55 anos. Tá. Mas em 2010, tinha um técnico com 71 anos. É que não é tão velho, né? Não é tão velho. Deixa eu até conferir aqui, mas eu acho que o Jorge Jesus tem isso. Cadê? Jorge Jesus, idade. Exatamente isso. Não é tão velho. Não é tão velho. Enfim. A maioria dos caras de 70 anos já estão aposentados, mas ele estava em uma Copa do Mundo. Não treinando a Alemanha, mas sim a Grécia. O nome dele era Otto Rehhagel, o mesmo técnico que levou a Grécia ao título da Euro de 2004. Então ficou comandando a Grécia por anos. Mas mesmo sendo o técnico mais experiente... Boa pergunta, o Ancelotti tem quanto? Deve ser 60 e alguma coisa, mas vamos ver aqui. Ancelotti. 66. 66. A sobrancelha dele na foto, cara, ele é viciado nisso. Meu Deus do céu. ...a jogar o torneio, em 2010 teve uma campanha ruim, caindo na fase de grupos. E falando de técnicos experientes, o Ancelotti já nasceu velho. Ele é o tipo de pessoa que, muito jovem, parecia não ser jovem. Isso que é outro cara, o Iniesta, pô. O Iniesta parecia aqui, coisa antiga dele, coisa, sei lá, 2010, coisa de antes de 2010, e ele já careca. Calvo, tipo, calvo pra caramba, tá ligado? Pela Copa teve outro recorde, o de treinador mais velho a vencer o título. E esse foi o técnico da Espanha. Aqui, por exemplo, o Del Bosque parece ter mais de 71. O Vicente Del Bosque. Esse cara trabalhava como treinador desde os anos 80, venceu a Champions League com o Real Madrid no começo dos anos 2000 e em 2010 foi para a Copa do Mundo com 59 anos. Ex-técnico do Real Madrid, ganhador de Champions, ganhando Copa? Eu gosto dessa história. Me parece uma história interessante. 60. 50... Quê? E em 2010 foi para a Copa do Mundo com 59 anos. Nem ferrando. Nem ferrando. Nossa, mas acabado. Nossa, muito acabado. Nossa, muito acabado. Quase 60. Para comparação, ele levantou a taça 15 anos mais velho do que o Scaloni quando venceu a Copa no Nossa, mas muito acabado. Muito acabado, desculpa, mas muito acabado. Meu Deus do céu. Depois... Tipo assim, ele é o quê? Ele é 7 anos mais jovem, era, na época, do que o Ancelotti hoje? Não, pô. Olha aqui. Não, pô. Muito acabado. Muito acabado. Del Bosque ainda foi para a Copa no Brasil aos 63 anos e acabou se aposentando da seleção aos 65. Foi uma lenda.
Pô, assim, destruído. Agora, se ele foi o mais velho, tem um cara Ah, que quebrou o recorde de mais jovem a quem? vencer o título. E o A Scaloni da vencer? Argentina realmente conseguiu Vencer o algo Scaloni. impressionante. Ele se aposentou como jogador em 2015 Caraca. É exatamente a mesma pessoa, né? Não envelheceu nada de 15 pra cá. e só 3 anos depois se tornou o técnico principal da Argentina. Então, na Uhum. Copa no Catar, ele levou a Argentina para o título aos 44 anos. Mas ele não foi o técnico mais jovem a erguer a taça. Não? Alguém mais novo que ele foi o Zagallo, que levou o Brasil para ganhar o Trimundial com só 39 anos. Isso é um baita feito. O Zagallo aqui também tem 39. Tipo, olha o Zagallo aqui. Aí pensa no Cristiano Ronaldo hoje que tem 40. Olha o Zagallo. Pensa no Cristiano Ronaldo. Pô. Pô. É assim, complicado. Mas tem um cara ainda mais novo que ele, e isso aconteceu anos antes. Em 1930, no primeiro torneio, o Uruguai conquistou a taça sob o comando de Alberto Sulpici, e tinha só 31 anos. De Oxi. fato, esse recorde nunca vai ser quebrado. E a taça que eles ganharam em 1930 era essa, muito diferente da atual. Jules Rimet. Isso porque nas primeiras 9 Copas do Mundo, a taça que era entregue era chamada de Troféu Jules Rimet, nomeado em homenagem ao presidente da FIFA que criou o torneio. E diferente de hoje, onde o time campeão fica com uma réplica, na época o time vencedor ficava com a taça original por E uma delas foi roubada. 4 anos e depois tinha que devolver para a FIFA. Aí, segundo as regras, qualquer seleção que ganhasse 3 vezes podia ficar com a taça permanentemente. Foi assim que, Nossa. quando o Brasil conquistou o terceiro título em 70, ficou com o troféu Jules Rimet. Só que depois aí- ele foi roubado. Brasil, Zil, Zil. Sim, nos anos 80, a taça original Jules Rimet foi roubada da sede da CBF e nunca mais encontrada. Mas essa não Existe a história de, pô, será que essa taça foi derretida e tal, pro pessoal usar o ouro dela? Só que assim, se você rouba uma taça da Copa do Mundo, o objeto, ele vale muito mais do que o ouro, tá ligado? Por ser a parada. Eu acredito que, mano, foi parar na casa de algum maluco muito rico que quis comprar e tem em casa. Porque não é possível que alguém foi idiota a ponto de derreter e tentar vender o ouro. Não é possível. foi a primeira vez que ela foi roubada. Isso nos leva para o próximo fato. No ano de 1966, alguns meses antes do É, tipo, não é possível que virou anel de namoro, tá ligado? De casamento. Pô, não é torneio possível. que seria sediado na Inglaterra, a taça original estava em exibição pública e simplesmente desapareceu. Aí, ó, Inglaterra também, país mó merda, tá vendo? Mentira, mó país bom. Todo mundo pirou. A Inglaterra ia sediar o torneio sem a taça. Não tinha réplica ou nenhuma taça substituta. Então procuraram por dias. Até que uma Qualquer coisa era só comprar uma no Mercado Livre, pô. Normal. O pessoal deu mole, não pensou nisso na época. semana depois, um cachorro farejou a taça embrulhado num jornal, fazendo desse cachorro um herói nacional. Alguns meses depois, E aqui no Brasil não foi encontrado até hoje. É foda. essa mesma taça estava nas mãos do capitão inglês, que levantou ela no Wembley. Hoje em dia, não importa o torneio, os capitães erguem a taça no ar. Como tu sabe, isso é uma celebração padrão, mas não era algo que acontecia no passado. Olha como o capitão alemão segurou a taça em 1954. Ele só segurou como qualquer outro objeto, não ergueu no ar. A mesma coisa que o Uruguai fez quando foi campeão. Isso nos leva para o fato número 77. O ato de levantar a taça durante as comemorações começou na Copa do Mundo. Em 1958, quando o Brasil venceu o título, os fotógrafos pediram para o capitão da seleção erguer a taça para poder tirar uma foto melhor. Nem te conto de qual time era esse capitão, tá? Nem te conto. Nem te conto. Foi aí que ele levantou, criando esse gesto que todos os capitães depois dele copiaram e criando uma tendência que se espalhou para todas as competições. E o Brasil foi campeão em 58, tendo um ataque incrível de Pelé e Garrincha. Mas mesmo que o Brasil tenha ganhado aquela taça, na verdade o time que mais marcou gols naquela Copa foi a França. Isso é muito bizarro, porque em 14 das 22 Copas realizadas, o time que marcou mais gols não venceu o torneio. 14 de 22. Logo na Copa de 1930, o campeão foi o Uruguai, mas foi a Argentina que marcou mais gols. Isso começou logo na primeira edição. Pera aí, você quer o uniforme de jogo? Calma, o que foi? E de novo, todo mundo assistindo o jogo, todo mundo de terno, de chapéu e tal, mas calma.
Que é isso aqui? Agora, mais recentemente, em 2006, a Alemanha marcou mais gols, mas não ergueu a taça. Em 2010, a Alemanha foi a que mais marcou outra vez, mas ficou com o bronze. Em Tá. 2018, a seleção que marcou mais gols foi a Bélgica. E finalmente, Uhum. em 2022, foi a França. Até mesmo o time que bateu o recorde de mais gols marcados em uma Eles jogavam de terno, literalmente. única edição também terminou sem a taça, que foi a Hungria de 1954, que marcou 27 gols, mas ficou com o vice. E aquela Copa de 1954, onde a Hungria marcou 27 gols, foi o torneio com a maior média de gols por partida. Mas a gente já viu isso. Agora teve uma Copa que bateu o recorde no sentido oposto. Itália 1990. Se os italianos são famosos por sua defesa sólida, essa Copa confirmou isso, porque essa Copa na Itália teve a menor média de gols por partida. E um dos grupos daquele torneio, que tinha Inglaterra e Holanda, foram marcados só 7 gols contando com todos os jogos do grupo. Aí no mata-mata teve vários empates sem gols ou vitórias por só 1-0. Então essa Copa entrou para a história como a que teve menos gols por jogo, média de 2.2. Aí no total, aquela Copa de 1990 teve um público, somando todos os jogos, de 2,5 milhões de espectadores, uma média de 48 mil por partida. Na época, essa Copa bateu o recorde de maior público na história. Mas esse recorde não durou muito, porque a Copa seguinte nos Estados Unidos se tornou o torneio com o maior público de todos até hoje, com um total de 3,5 milhões de pessoas, uma Média média de de. 69 mil por partida. Mas Mano, isso aqui é muito louco, porque, por exemplo, os jogos no Brasil, boa parte dos estádios, pra você colocar 60 mil pessoas, ia estar, nossa, lotado igual. A Arena Corinthians, ela cabe, a Neoquímica, cabe 40 e uns quebrados. É que na Copa tinha uma arquibancada que foi colocada a mais, então eu imagino que talvez por causa dessa arquibancada desse pra chegar a 60, mas era assim, era no limite. esse recorde está prestes a ser quebrado na Copa de 2026. Mal posso Uhum. esperar para ver. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Ele foi Acabou-se? bem longo, né? E se tu É, curtiu, eu acho que tu vai gostar desse aqui também. Então, acabou-se. beleza, valeu e tchau! Cara, muito bom vídeo. Assim, você provavelmente nunca viu tanta coisa, tanta curiosidade sobre Copa do Mundo como agora. Pra galera que assistiu até o final disso aqui, pra galera do YouTube, deixa eu ver, comente aí. Eu acho que o Richarlison vai trazer o Hexa. E é isso aí, eu quero ver quantos de fato vão aguentar ver tudo. Pra galera que tá aqui no chat, cadê? Aqui no chat, obrigado por ter feito companhia. Cara, muito bom vídeo.